Oi, pessoal do Angela Davis, meninos e meninas, menines e todo mundo que não se conforma com os dois gêneros biológicos e entre outras coisas. Aqui quem fala é o Bruno, professor de História de vocês, mais especificamente de período medieval. Nessa nossa videoaula é nossa aula de introdução ao período medieval. Nós vamos estudar algumas coisas bem interessantes sobre ela. Sobre esse período aí de mais de 1000 anos e quem sabe, né, a Idade Média não está presente até hoje, como nós vamos ver possivelmente nessa aula, tá? A minha sugestão aqui é para que vocês acompanhem essa videoaula com papel e caneta na mão e forem fazendo as suas anotações daquilo que vocês tiverem dúvida, e aí vocês tiram através da plataforma lá do Google Classroom ou diretamente comigo nas redes sociais e até pelo WhatsApp, como a gente tem, eu tô lá no grupo de vocês, tá certo? Então, vamos primeiro entender por que a história é dividida nessas quatro formas, né? A gente tem a história ela é dividida em quatro grandes períodos, né? A gente tem, na verdade, primeiro, né, a história é dividida em dois grandes campos, né? A pré-história e a história. Ou seja, a gente tem lá desde o surgimento do homem, dos primeiros povoamentos até o surgimento da escrita, isso é a pré-história. E não, tá? A Pixar, o Maurício de Souza, a DreamWorks, tudo isso mentiu para vocês. O homem não viveu com os dinossauros. Os dinossauros eles foram extintos muito antes do surgimento do homem primitivo. Mas esse é assunto para uma outra aula, para outro professor. E aí a gente tem a Idade Antiga, que vai do surgimento da escrita até mais ou menos 457, com a queda de Roma, quando Odoarco, rei dos ostrogodos, derruba o Rômulo, acho que é Rômulo, se eu não me engano, que é o último imperador romano, que já não tinha poder de mais nada, inclusive nem em Roma ele estava. O império já tinha sede em Ravenna. E aí, entre 457 e 1453, com a tomada de Constantinopla pelos turcos, ou 1492, com a conquista da América por Cristóvão Colombo, a mando dos reis Fernando e Isabel da Espanha, você tem o período chamado de Idade Média. De 1453 ou 1492 até a Revolução Francesa de 1789, a gente tem a chamada Idade tem a Idade Moderna. E aí da Revolução Francesa de 1789 até o presente, até o dia que você está vendo esse vídeo, nós temos a chamada Idade Contemporânea. Lembrando que o homem romano, ele nunca pensou assim, nossa, eu estou vivendo a antiguidade. O homem do Império Franco nunca pensou, nossa, estou vivendo a Idade Média. O homem da era elisabetana, ele nunca pensou, nossa, estou vivendo a Idade Moderna. Nós pensamos que sempre, ao longo da história, nós vivemos a Idade Contemporânea. Nós nunca sabemos como o futuro vai nos classificar. Nós não sabemos, esses marcos temporais, eles são muito móveis. Hoje, na pesquisa universitária de história, você tende a pensar a história não mais por esses marcos temporais, mas como uma história global, né? E de uma forma mais temática do que através desses marcos temporais. Por que isso é importante da gente lembrar? Porque quando a gente fala de Idade Média, a gente tem muito preconceito em relação ao período. É um preconceito que vem do livro didático, tem na universidade, tem nas pesquisas, a própria cultura popular tem uma enorme referências negativas à Idade Média, e esse preconceito deriva principalmente dos pensadores iluministas e pensadores do Renascimento, que enxergavam a Idade Média como um período de trevas, um milênio onde a humanidade, e a humanidade aqui leia-se o Ocidente Europeu,
entrou num período de simplesmente não produzir conteúdo, não produzir conhecimento, não produzir sabedoria, não produzir inovações técnicas. O que nós vamos ver ao longo do ano que é uma grande baboseira. A minha função aqui, além de ajudar vocês a passarem nos concursos públicos que vamos fazer ao final do ano, é fazer vocês pensarem um pouco além dessa chave do preconceito em relação à Idade Média. A Idade Média é um período muito interessante, porque ela é muito diferente tanto da Antiguidade Clássica, né, principalmente a civilização romana e a civilização grega, para nós, pessoas do hemisfério ocidental, quanto é da modernidade. A Idade Média ela forma uma civilização totalmente à parte da história em si. Então, quando a gente estuda a Idade Média, a gente tem que ter Sempre que a gente estuda história, na verdade, mas a Idade Média especificamente, a gente tem que ter muito cuidado com o anacronismo. O que é anacronismo? Anacronismo é quando você estuda o tempo com a cabeça de outro tempo. Ou seja, você estuda o passado com a cabeça e julgando moralmente com o presente. Então, ou ao contrário, você julga o presente com o olhar do passado. Passado e presente tem uma relação muito interessante que a gente pode abordar em outras aulas, porque um acaba justificando o outro. Mas é importante lembrar que sempre que a gente for estudar o passado, a gente tem que entender o passado, mas não justificar o passado. Não é porque se queimava mulheres por darem chá de boldo e fazerem as pessoas pararem de ter dor no fígado, que hoje em dia você tem a justificativa de por que tem esse passado longínquo de você fazer isso hoje. Voltando então à Idade Média, por ela ser esse período tão diferente da história da humanidade ocidental, sempre, né? A gente sempre está pensando aqui em história ocidental, europeia e branca, basicamente, e cristã na Idade Média, esse olhar à Idade Média ele não pode ser exótico. Ou seja, quando a gente olha para a Idade Média, nós não podemos pensar a Idade Média com o olhar do presente ou com o olhar do Renascimento, por exemplo. O livro didático que vocês consumiram ao longo desses anos que vocês ficaram na escola, vocês vão perceber que ele é carregado de uma série de preconceitos contra a Idade Média. Então, trata a Idade Média como uma era da ignorância, uma era da ignorância, da falta de conhecimento, da dominação da igreja. Por exemplo, o exemplo da dominação da igreja é ótimo nesse sentido. Se a igreja tinha tanto poder assim sobre a vida e morte das pessoas, por que a igreja cria as cruzadas e a Inquisição, que são instrumentos de dominação? Ou seja, se ela detinha tanto poder assim, por que ela precisa reforçar com uma entidade militar, que são as cruzadas, e uma entidade mental, que é o Tribunal do Santo Ofício, né, a Inquisição, essa dominação? Então não faz muito sentido a gente achar que a igreja em si ela tinha muito poder na Idade Média. O que tinha poder era a mentalidade do cristianismo. Isso são coisas diferentes. Para fins didáticos aqui, vamos então dividir um pouco, e eu estou olhando para baixo porque eu estou olhando para as minhas anotações, porque é idade, né? Já viu. Para fins didáticos, vamos pensar um pouco sobre a periodicização da Idade Média. A Idade Média ela pode ser dividida em 4 grandes períodos. Como eu falei, a Idade Média começa em mais ou menos 457, com a queda do Império Romano do Ocidente. O Império Romano do Oriente vai continuar existindo sob o nome de ou Império Bizantino, né, ou Império Romano do Oriente, até a queda de Constantinopla. Então é interessante a gente pensar nisso também, né? A Idade Média vai da queda do Império Romano até a queda do Império Romano, um do Ocidente, o outro do Oriente. Então, são 4 divisões, certo? Primeira divisão
vai de 457, a gente está falando aí do século V, até mais ou menos o século VII, que é chamada de Antiguidade Tardia. Ainda está uma fase de mudança de pensamento entre o mundo romano e o que vai ser a civilização ocidental, a civilização do Ocidente medieval. E aqui a gente tem uma influência tanto do mundo grego, quanto do mundo helenístico, quanto do mundo cristão. Então você tem três influências, como o Fernand Braudel chama, que é um historiador fabuloso, são as três influências mediterrâneas sobre o pensamento europeu. De um lado, você tem os gregos, do outro, você tem os romanos, e do outro, você tem o pensamento cristão, que, diferente do que julga a gente, não surge em Roma. Ele surge justamente onde hoje é a Palestina. Então, com essas três influências aí, a gente tem a chamada Antiguidade Tardia. Quem salta aos olhos em relação o que salta aos olhos em relação à Antiguidade Tardia? Primeiro, é a consolidação de diversos reinos bárbaros. A gente vai ter uma aula sobre migração bárbara, ou invasões bárbaras. Não é como vocês queiram, porque tem uma diferença muito grande de você falar migração e invasão. Mas, por enquanto, vamos ficar nessa chave de povos bárbaros aqui. Bárbaro é todo povo que não é romano ou grego. Você tem a consolidação dos reinos bárbaros e você tem o surgimento latente de grandes pensadores, principalmente como Santo Anselmo de Cantuária, quanto São Jerônimo e Santo Agostinho de Hipona. Eles são os responsáveis por juntar o platonismo e o neoplatonismo com o pensamento cristão, dando formas ao que nós vamos conhecer hoje como Igreja Católica Apostólica Romana. Sim, é no começo da Idade Média que essa instituição, igreja, ela se solidifica como uma instituição. Porque até então, até mais ou menos no século IV, né, a gente está falando de 300 e pouquinho, o cristianismo era visto como uma seita dentro do judaísmo. Ou seja, eram judeus que acreditavam que o Messias já tinha vindo e estava renovando a fé judaica. A partir do século III até mais ou menos o século V, que é essa Antiguidade Tardia, a gente tem o surgimento, por exemplo, da Bíblia. A Bíblia ela é compilada através de textos judeus e os evangelhos. Então você tem essa junção dos dois, dá o Antigo Testamento, que são os textos judeus, e o Novo Testamento, que são textos produzidos após a vida de Jesus Cristo. Então, a igreja aqui ela se forma como instituição, como principalmente uma instituição mental. É através desse caldo que você tem, por exemplo, a união entre fé e razão. Você não precisa excluir a fé para ter razão e a razão para a fé. Santo Agostinho já dizia, acredite para ter fé. Né? Acredite porque crê, não crê porque acredite. Então você precisa entender para crer. Então essa não separação entre fé e razão, ela também vai ser muito predominante ao longo da Idade Média. Em termos políticos, a gente tem aqui as raízes daquilo que didaticamente acaba consolidando muito a Idade Média, que nós vamos ver também, nós vamos ter uma aula sobre isso, que não tem nada a ver, que é o feudalismo. Por quê? Esses reinos bárbaros, eles são pequenas concentrações de poderes. Você tem tribos que elas se juntam e formam reinos, como por exemplo o reino dos francos, o reino dos vândalos, o reino dos visigodos, os reinos dos ostrogodos, etc. Tem um monte aí. E por que isso é um choque para a Europa Ocidental? Porque você tinha um império. O Império Romano ele dominava politicamente quase toda a Europa Ocidental. Na verdade, tirando a parte norte da Europa, né, o norte da Alemanha, do que hoje é a Alemanha, o norte do que e a Escandinávia, o Império Romano dominava tudo. Então, quando você tem esse surgimento
desses reinos bárbaros, você tem uma fragmentação do poder. Você passa a ter o poder ele exercido muito mais localmente do que de forma centralizada. Para isso, os homens não estavam acostumados, os homens e mulheres não estavam acostumados, e você passa a criar uma série de relações, que essas relações elas vão dar no norte no norte do que hoje é a França, no feudalismo. Nós vamos ver na aula de feudalismo que o feudalismo ele não foi igual na Europa toda, e ela não ocorreu na Europa toda, e ela não existiu durante todo o período medieval. E aí nós temos então o chamada Baixa Idade Média. O que é a Baixa Idade Média? É o período que vai então do século V, mais ou menos, século VI, mais ou menos, até mais ou menos o Império Franco com Carlos Magno, ou seja, até o século X, né? Você tem a virada aí do ano 1000, mileranismo, vamos ver tudo isso em breve. Então, esse período é chamado de Alta Idade Média. É aqui que acontece, por exemplo, a grande ruralização da civilização medieval. O que é ruralização? É você pegar uma civilização, a civilização romana, por exemplo, é uma civilização de cidade. E você tem um esvaziamento da cidade porque passa a ser a atividade econômica passa a ser no campo, basicamente. Porque você tem uma diminuição do comércio, mas você não tem um desaparecimento do comércio. Você tem uma diminuição do comércio porque você não tem excedente de produção. Porque o Ocidente medieval ele é uma civilização onde você produz aquilo que precisa para sobreviver. Você não tem uma produção intensiva, você tem uma produção extensiva. Você produz aquilo que precisa para sobreviver e só aquilo que você precisa para sobreviver. Então, não é uma sociedade de luxo, não é uma sociedade de excedente, não é uma sociedade comercial, mercantil. E com isso, você tem uma diminuição das cidades. Por quê? Porque o comércio propicia a urbanização e a urbanização o comércio. É uma via de duas mãos aí. Se você tem tudo aquilo que você produz está na unidade que você mora, que é o feudo, você consegue sobreviver ali, você não precisa fazer trocas comerciais. Só aquilo que você não produz e é essencial, como por exemplo sal, não é em todo lugar que você consegue produzir sal, por exemplo, você tem essas trocas simples e diretas. Então você dá 1 quilo de sal, você me dá 1 quilo de farinha, por exemplo. Vamos supor. Né? E esse período da da Alta Idade Média, ela também é marcada por uma segunda onda de invasões, agora sim invasões, de povos que não são europeus ou não são europeus ocidentais. Como, por exemplo, os mongóis, os povos tártaros e os vikings. Né? Os vikings invadem, eles saem da Escandinávia, né, que é a Noruega, Suécia e a Finlândia. Eles saem de lá, invadem a Grã-Bretanha, de lá invadem o norte da França, chegando até a invadir o que é a Espanha e, do outro lado, invadindo a Rússia. Se a gente tiver tempo, a gente vai fazer uma aula especial sobre vikings, porque eu sei que é um interesse que vocês têm. Sempre me perguntam, né, sobre os povos nórdicos e escandinavos. E a gente tem o período chamado da Idade Média Central, que é o período que ele é realmente o período feudal. Ele vai do século X até mais ou menos o século XIII. Que aí você tem uma ruralização, você tem uma feudalização da Europa, principalmente da Europa Central, né? Você tem aí o que hoje é França, Inglaterra, Suíça, Espanha e Itália. Você passa por esse grande bloco, ele passa por uma feudalização. Essa feudalização ela é baseada numa sociedade de privilégio, né? E esse privilégio é privilégio e benefício. E esses privilégios e benefícios são ditados através do seu nascimento. Ou seja, se você nasce pobre, você vai morrer pobre. Se você nasce rico, você vai morrer rico. E tem como mudar isso? Não. Porque a única forma de mudar é através
da aquisição de grana. Só que quem te dá grana? Os nobres. Então, a não ser que você faça um trabalho espetacular como camponês ou como servo, você vai continuar na merda. Ou entre para a igreja e suba, seja um grande teólogo. Raríssimas vezes isso aconteceu. Eu, por exemplo, lembro de um caso que é o André de Suger, que ele foi colega que ele era filho de camponês, e ele foi colega do Filipe IV, se não me engano, Filipe IV o Belo, ou Filipe III, da França, e ele ascendeu socialmente por ser membro da igreja. Então, essa questão da ascensão social a gente vai chamar de estamento. A sociedade feudal, ela não é uma sociedade de classe, é uma sociedade de estamento. A sua posição social é designada não por aquilo que você produz ou a riqueza que você tem, mas sim pelo seu nascimento. E não tem mobilidade social. Alguém deve estar se perguntando aí, nossa, mas isso parece muito com a sociedade de castas que a gente tem na Índia, por exemplo. Sim, parece. Aliás, é muito próximo isso. A sociedade feudal, ela é muito próxima desse sistema de castas. A questão é que o sistema de castas é um pouco mais radical, né, e legalizado, né, tá na lei. Aqui está mais na chave dos costumes do que necessariamente da legislação. Sociedade feudal, então, ela vai ser extremamente hierarquizada. Cada parte da hierarquia tem uma função e tem se espera dela alguma coisa. Então, um dos benefícios, por exemplo, de você ser camponês é que você não podia guerrear. Um dos benefícios que você tinha de ser nobre é de usar vermelho. Só você podia usar vermelho, porque era para você olhar para a pessoa e você saber se ela era camponesa ou nobre, qualquer coisa do gênero. E aí nós temos o período da chamada Baixa Idade Média, que vai aí do século III ao século XV, que é o período que a gente conhece mais como Idade Média mesmo. Quando a gente imagina Idade Média, espada, cavalo, cavalaria, cruzada, inquisição, é esse período. E apesar que é o último período da Idade Média, é bem estranho de pensar isso. E aqui a gente tem o período do final das cruzadas, da Inquisição, da peste negra, enfim, de uma série de características que formam a Idade Média e antecipação de algumas características, como, por exemplo, do Renascimento. O Renascimento ele surge na Idade Média e depois ele vai se consolidar na Idade Moderna. Então, a gente precisa pensar, quando a gente for pensar na Idade Média, nesses 4 períodos, a gente precisa pensar em 3 chaves, tá? Que é a ruralização, feudalização, que é o compartimento do poder em uma sociedade de relações diretas através do seu nascimento, e o aumento do poder eclesiástico, ou seja, a igreja passa a ter muito poder sobre a vida e a morte das pessoas, principalmente no sentido mental. Mas você tem os estados papais, que não sei o que. Você tem realmente os estados papais, você tem realmente a igreja tem um poder territorial, ela tem um poder muito grande, só que a grande chave dela é essa questão mental. Por exemplo, todos os reis europeus tinham que ser coroados pela igreja. O poder de excomunhão era muito grande. Você condenar um homem medieval ao inferno, por exemplo, através da excomunhão, era uma coisa muito potente, porque tudo que o homem medieval ele queria é salvar sua alma. Então, para ele chegar aos céus, ele precisava estar em comunhão com a igreja. E se a igreja determina se você vai para o céu ou não, e tudo que você quer é ir para o céu, você tem um poder enorme nas suas mãos. Um poder de controle mental muito grande. E é aí onde está a grande chave da Idade Média em relação à igreja. Outra coisa que a gente vai ver ao longo do curso aí, são manifestações culturais e artísticas do período.
a gente pode destacar dois principais, que é o românico e o gótico. O românico é um estilo de arquitetura que ele é um pouco mais baixo, não tão ornamentado, um pouco mais escuro, um pouco mais grosso, mas com expressões maravilhosas. E o gótico, como vocês sabem, é aquele negócio de grandes catedrais, de luz, da presença do divino, meio místico. E aí você está pensando que não, mas gótico não é isso. Gótico é quem fica bêbado e vai transar no cemitério. Né? Não, não é. Isso aí é uma piada que se fazia nos anos 70, nos anos 80 com esse pessoal, porque eles andavam muito nas catedrais e para tirar um sarro eles começaram a chamar de góticos. Né? Mas não, ou a arquitetura gótica e a arte gótica não tem absolutamente nada a ver com escuridão. Muito pelo contrário, tem a ver com luz. Né? Então, para a gente finalizar aqui nosso primeiro encontro, a nossa aula introdutória em relação à história medieval, é bom a gente pensar muito sobre como a Idade Média nos influencia até hoje. A gente precisa pensar que a história ela não tem reset. Ela não tem um botão de reset onde tudo começa de novo. Então, você tem uma mudança de um marco temporal, tudo muda. Não, você tem reminiscências ainda do período medieval até os nossos dias. Por exemplo, a tradição dos costumes, né? Ou seja, você tem uma tradição que ela não é legislada, ou seja, você pode basear as suas leis em costumes, ela é medieval. As nossas relações, por exemplo, a ideia de amor romântico, a ideia de um amor sublime, idealizado, vem da Idade Média. O surgimento da razão, por exemplo, na filosofia,